Oi, hoje é dia do segundo vídeo da leitura comentada de Doutor Zhivago de Boris Pasternak. E o que veremos por aqui serão todos os capítulos da terceira parte do livro. Bom pessoal, antes de qualquer coisa, deixa eu fazer uma correção de um erro muito grave que eu fiz lá no vídeo passado a respeito, claro, dos primeiros capítulos aqui do livro. Nos finalzinhos, nos últimos momentos daquela narrativa, eu afirmei uma coisa para a personagem Lara, que estava completamente errado, estava maluco quando disse aquilo. Eu disse que Lara havia ficado grávida quando ela teve o seu intercurso sexual com um homem mais velho. Pois é, na verdade, ela apenas perdeu a virgindade, ela não ficou grávida, mas a palavra gravidez ficou, não sei porquê, na minha memória toda vez que eu falava alguma coisa a respeito daquele intercurso lá dos dois. Pois é, intercurso, né? Que palavra bonita, né? Para dizer que os dois... bom, enfim, o que vale que não. Ela não estava grávida, mesmo porque as histórias aqui, tanto dela quanto dos outros personagens, dão um pulo em anos por aqui nessa segunda parte, que nós estamos, na verdade, terceira parte desse segundo vídeo, e realmente não há nenhuma citação que ela pudesse ter ficado grávida. Mas naquelas, né? Naquele tempo já existia alguma coisa anticoncepcional? Não, acho que não, né? Na verdade, só talvez por sorte que ela não ficou grávida, com certeza. Digamos que o autor não quis enveredar por esse caminho, ou talvez vá depois. Realmente, eu não me lembro de ter visto alguma coisa semelhante lá no filme. Mas enfim, chegando então aqui à terceira parte do livro, temos uma narrativa um pouquinho melhor, mais agradável de ser entendida no seu desenvolvimento. Porque vamos combinar, né? As duas partes primeiras aqui do livro é uma confusão de tantos e tantos personagens aparecendo que realmente a gente fica sem saber exatamente quem é que a gente tem que manter o foco, acreditar que estamos acompanhando a história de tais protagonistas. Claro, a gente sabe, até por fora, não exatamente lendo o livro, que os protagonistas são o Dr. Zhivago, o Yuri e a Lara, mas vimos muitos e muitos personagens. Eu contei, né, quase 30 personagens nas duas primeiras partes. E a narrativa do Pasternak é exatamente fragmentada, porque ele precisa apresentar tantas e tantas pessoas ao mesmo tempo que ele fica pulando para lá e para cá o tempo todo e não se focando em ninguém. E a vantagem justamente então aqui dessa terceira parte, com esse lote de capítulos, é que sim, o foco está muito mais no Yuri e também na Lara. Outros personagens não ganham destaque nenhum por aqui, e é muito bom, mesmo que um outro personagem também tenha sido incluído no hall aqui desse grande elenco. Mas o que vale é que temos inclusive, quando a gente começa a leitura desta terceira parte, uma boa passagem de tempo. Vamos lá para 1911, quase chegando perto da Revolução em 1917. Mas ainda falta um pouquinho. O que vale é que sim, temos uma passagem de tempo e o Yuri já está se formando na sua faculdade de, claro, medicina, afinal de contas ele é o doutor Zhivago. E também ficamos sabendo que a Tônia, por exemplo, se formou em Direito. E o então garoto, o Misha, se formou, o garoto que fazia o trio com os dois outros, né? Yuri, Tônia. Eram grandes estudantes lá com o professor Gromenko. Enfim, ele se formou em filologia, não, como é que é? Filologia, que é um ramo de estudos linguísticos dentro da própria filosofia. Mas enfim, será interessante exatamente a profissão desses três aí? Talvez sim, para o futuro. Bom, Misha, para quem não lembra, é aquele garoto que estava lá no trem, né, que testemunhou aquele cidadão que se suicidou. Enfim, na verdade o Misha ainda não ganhou muito destaque, ele só está aparecendo aqui ao lado, tanto da história de Yuri quanto também de Tônia. Tônia, claro, ganhou bastante destaque também porque ela só foi citada, se eu não me engano, lá nos capítulos iniciais. Mas enfim, temos que Yuri agora já é um doutor, onde antes acompanhamos alguns relatos do seu início na escola de medicina, como ele começou a trabalhar lá com os corpos, fazer os exames, o que tem uma passagem bastante interessante, relacionada, claro, à questão do personagem do Yuri, com o que ele tem com a morte em si. Lembrando, né, ele é um poeta, então para ele, claro, as perdas doem um pouco mais. E também lembrando, né, o livro começa exatamente com o funeral de sua mãe, que acabava de morrer lá quando ele tinha em torno de 10 anos.
Depois, claro, a gente descobriu no finalzinho desses capítulos aqui que ele nunca mais tinha visto mais lá o cemitério, o túmulo de sua mãe. Então, quando no começo aqui desse lote de capítulos se vem esse tema da morte através do seu estudo anatômico lá dos cadáveres, realmente é interessante como isso vai se desenvolvendo até desembocar no finalzinho desse lote de capítulos, que realmente as sensações relacionadas à morte são bastante profundas para o Yuri. Só que num detalhe também curioso, a gente consegue perceber que tanto o próprio Yuri quanto a Lara, os dois, eles são admiradores da paisagem. Em vários momentos, isso já tinha acontecido lá no capítulo anterior, mas só para o Yuri, não para a Lara, que eles de repente às vezes estão andando com carruagens para lá e para cá e eles ficam notando o que acontece ao redor. Claro, para o Yuri, que é um poeta também, isso é mais fácil, digamos assim. Ele é mais sensível ao que está ao seu redor. Ele vai transformar tudo o que ele observa, tudo o que ele sente em poesia e também em prosa, que ele diz aqui que ele quer também fazer alguma coisa mais um pouco mais extensa, não só na poesia. Digamos que a poesia é um certo treino para ele. No futuro ele vai escrever uma grande obra literária. Assim como o seu tio, né, já começa aqui a se destacar, que ele já está tendo bastante livro publicado, está começando a ficar famoso. Aliás, ele só é citado por aqui. Assim, uma coisa que eu esqueci de dizer no vídeo anterior. Na verdade, o Yuri não ficou vivendo o tempo todo com seu tio. Depois de um certo tempo, ele ficou aos cuidados da família justamente de Tônia. Por isso que ele tem um grande vínculo com ela. Afinal de contas, desde os seus, sei lá, 12, por aí, 12 anos, ele começou a conhecer a garotinha e que agora, passado todo esse tempo, sim, os dois estão, claro, apaixonados, de uma certa forma, digamos assim. Talvez aquela paixão mais quase irmãos, que se desenvolve um pouco mais e você começa a dizer que é realmente um amor para lá de fraterno, é um amor mais carnal, de homem e de mulher. Talvez eles tenham percebido isso, com certeza. Mas principalmente por um detalhe que acontece no finalzinho aqui dos capítulos, mas daqui a pouco eu chego lá. O que vale é que sim, parece que eles querem ficar juntos. Talvez o cotidiano tenha levado a isso, mas principalmente, claro, a mãe de Tônia. Ela faz muita questão. E também, quando a personagem aparece, ela havia apenas sido citada anteriormente, quando ela aparece numa cena muito curiosa, onde ela está recebendo um móvel novo para a sua casa e precisa ser levado escada acima. Ela tem ajuda do zelador ali do prédio dela e de repente acontece um acidente doméstico, ela cai ao chão de costas e fica bastante debilitada em todo o seu pulmão, digamos assim. Uma coisa curiosa, né? Ela machucou tanto as costas que prejudicou o pulmão e ela ficou com tendência a doenças pulmonares, tanto que depois passa mais outro tempo e ela está com uma grave pneumonia. E a gente sabe, obviamente no finalzinho, que ela vai acabar falecendo. E é justamente, né, o que eu queria comentar. Quando tem a morte então da personagem, que agora me fugiu o nome, acho que é Ana, né? Acho que é. Ela morre e Tônia, claro, fica completamente abalada. Mas no enterro, durante o cortejo fúnebre, acho que no próprio velório também, fica bem destacado que o Yuri não está tão próximo assim de Tônia, ele fica meio que ausente. Claro, ele não é exatamente um namorado oficial dela, talvez um futuro marido, a mãe tanto quis, né, unir os dois, mas é estranho, eu fiquei, ué, por que ele não está próximo a Tônia, pelo menos abraçando? Porque em alguns momentos, durante o cortejo fúnebre, ele até avança, ele está mais à frente de todo o pessoal que está andando ali junto ao caixão, justamente nas suas viagens de poeta, observando a paisagem, um pouquinho distante claro, da Tônia. Mas claro, aí está a conexão que eu comentei agora há pouco, relacionada à temática da morte que ele sentia desde o começo aqui da história a respeito da morte de sua mãe. E agora, quando ele se vê conectado um pouquinho mais à Tônia, justamente por causa disso, ambos agora perderam a mãe, ambos enterraram, ele enterrou antes e ela está enterrando agora. Então, ele está conectado aos sentimentos de Tônia por um outro ângulo também. Claro que para um poeta isso é um balde de ideias. Aliás, tem um outro momento muito bom a respeito dos dois, exatamente quando lá está acontecendo
a ceia de Natal lá do casal, os alguma coisa assim, que dá o nome ao capítulo aqui, a terceira parte. Num certo momento, parece que o Yuri não gosta muito de ficar dançando, mas Tônia, já mais jovial, claro, mais próprio das mulheres, e pegou alguém lá, um cidadão lá, para dançar alguma música por lá, né? E realmente tá lá o Yuri observando Tônia e o outro dançando, sem qualquer coisa de ciúme relacionado ali. Mas é interessante que ela tem um lencinho, ela fica se enxugando porque ela, claro, está suando, né? Tá dançando bastante. E num certo momento, quando o casal rodopiando ali no salão passa perto de Yuri, ela entrega, né, o lencinho que ela estava se enxugando para ele, e ele fica maravilhado com o cheirinho que vem do lenço. Também outra coisa também que só um poeta podia fazer, né? Ele está lá maravilhado com aquilo. Só que com a confusão, né? O cheiro dela, o cheiro do suor, perfumes, tudo um amálgama de coisas ali que ele transforma em ideias poéticas. E tudo aquilo é interrompido pelo estopim do tiro que nós sabemos que acontece por aqui, né? Mas antes de chegar exatamente ao tiro, vamos falar então que Lara também voltou a aparecer, só que quando ela volta a surgir aqui no texto, ela não está em 1911, está ainda antes, em 1906, ainda com seus perrengues a respeito dessa relação meio curiosa, conflitante, com o advogado da sua mãe. Ela quer fugir dele, claro, ele é um homem completamente dominador, que consegue seduzir a pobre inocente de 16 anos, quer dizer, ela não é tão inocente assim, ela é uma mulher já madura, mas claro, ele tem a culpa no cartório com certeza, não dá para dizer que é ela que é a culpada, obviamente que não. Ele sim forçou a barra, mas ela caiu na lábia dele. Claro, ela se culpa, ela quer fugir de qualquer jeito ali das suas tentativas de tentar alguma outra coisa. Aliás, o texto na verdade não afirma pra gente que eles continuaram nessas coisas mais íntimas. Como disse, né? O meu exagero de ter dito que ela estava grávida podia ser que realmente só aconteceu uma vez e nunca mais ele conseguiu chegar a tanto, mas continuou flertando com ela. Tanto que, claro, ela entra para a escola justamente para fugir dele, e quando já está terminando todo o período letivo, ela precisa fazer outra coisa, porque ali era um grande refúgio que ela possuía. Tanto que ela pede para a sua amiga, a Nádia, né? Oh, arranja um jeito de eu sair daqui. Ela acho que não diz para ela exatamente do que ela está fugindo, mas de qualquer forma ela acaba arranjando um grande emprego, que é cuidar da irmã de Nádia, a Lipa, sendo a sua preceptora. Pois é, uma garotinha ainda, e também aí sim os anos vão passando, que estava em 2006, 1906 até 1911, ou seja, em 5 anos, aí sim, Lipa foi completamente educada por Lara, lá na casa da família da Nádia. Eu não falo o nome das famílias porque realmente para mim é complicado ficar falando esses nomes russos. Enfim, acho que eu preciso fazer uma tabela aqui na frente e deixar bem evidente esses nomes, mas é mais fácil fazer a referência pelos personagens. Bom, passados tantos anos, 5 anos, a Lipa até já ficou moça, já está querendo casar, já tem um pretendente e fica no pé. Não, eu quero casar de qualquer jeito, vocês não vão me impedir. Sendo assim, Lara perde a sua função ali de ser a preceptora, né, a educadora daquela garotinha. Não, já é uma mulher feita, ou seja, ela tem que se mandar dali. Só que, literalmente, quase que ela não pode, porque seu belo irmão, o Roger, é Roger? Acho que é, né? Apareceu assim, depois de um certo tempo, né, completamente arrasado, transtornado, endividado. Pois é, o malandro, né, que trabalha, ele faz parte lá dos cadetes do exército, ele meio que pegou um dinheiro que a turma lá tinha juntado para dar de presente, eu acho que para algum, sei lá, capitão, algum oficial ali, ele pegou o dinheiro e foi jogar, perdeu tudo, 700 rublos. Pois é, bastante grana que Lara, caramba, como é que ele vai já toda essa grana? Bom, enfim, na verdade, o, entre aspas, espertaria o irmão da Lara, ele foi tentar pegar o dinheiro emprestado lá justamente do amante de sua irmã, que é um homem que tem bastante grana. Só que o sujeito falou, eu não vou te ajudar, porque, sabe, a sua irmã meio que se afastou da gente, quem sabe, se ela vir pedir para mim com todo jeitinho, eu te empresto o dinheiro. Justamente não o que ele pede, o irmão Roger,
pra ela. Pô, vai falar com o cara lá, vê se facilita a minha vida, afinal de contas eu não quero tirar justamente a minha vida numa certa desonra para evitar a desonra para o exército, exatamente, né? E ela até fala, você tá maluco, eu não vou pedir o dinheiro para ele, né? Aí também eu não sei se ele sabe de tudo a respeito dela, do vínculo entre os dois, né? Enfim, ela fala que não, e até pede a arma que ele pretendia se matar, dessa arma aqui para mim. Mas ela tem uma solução muito mais interessante. Ela pede o dinheiro emprestado para os pais lá de Nádia, ou de Lipa também. E eles emprestam uma boa, afinal de contas, eles são ricos, têm posses, aquelas coisas todas. Aliás, uma coisa interessante que acho que não estava muito explicado lá nos primeiros capítulos, mas agora ficou mais evidente, aquela fábrica que lá havia ficado em greve é justamente deste cidadão ali, o pai de Nádia e Lipa. E é curioso como é colocado no texto que ele, ao mesmo tempo que ele é um proprietário, ele é um homem rico, né, tem posses, ele meio que incentiva o pessoal a fazer greve na sua própria fábrica. E mais ainda, outra coisa maluca, ele ensina o pessoal insurgente a atirar. É uma coisa completamente maluca. É um cidadão que está entre os dois mundos, claro, participando das coisas ali políticas, efervescentes daquela Rússia que está se transformando. Aliás, é a única situação política que é citada por aqui nesta terceira parte da história. O que é bacana, porque isso cansou um pouquinho lá no primeiro, mas claro, isso não dá para ser evitado, porque toda a história aqui do Dr. Zhivago tem tudo a ver com a Revolução Russa, não tem como escapar disso. Mas enfim, ela fez o empréstimo então com os pais de Nádia e na verdade, como eles gostam tanto dela por ter criado praticamente a Lipa em termos educacionais, morais, enfim, qualquer coisa nessa parte, afinal de contas ela era uma preceptora, o tanto carinho que ele tem por ela, os dois, tanto a mãe e o pai da ambas meninas, Nádia e Lipa, é aquela coisa, ela praticamente era da família, mas ela se sente muito incomodada e ela quer pagar esta dívida para eles, mas eles estão nem ligando. Na verdade, ela até, digamos que ela ganhava bem, mas ela não poupou o dinheiro porque ela tinha um gasto extra, um gasto misterioso que ela nunca explicava para ninguém como é que ela não conseguia poupar. Afinal de contas, claro, ela era bem paga pela família rica. Bom, aí entra o Pavel, ou Patya, o apelido que é dado por ela, que é aquele também que eu comentei no vídeo passado, que eu não sabia se era o mesmo Patya. Na verdade, é o mesmo Patya, só que era o pai dele. O Patya que apareceu, acho que lá na primeira parte, se não me engano, ou já era ele, enfim, não importa. O Pavel é o Patya e ela gosta dele, ele também gosta dela, e eles pretendem se casar. Só que o cara parece que é um Zé Ruela, e ela meio que ajuda assim, às escondidas. Por exemplo, o local onde ele mora, acho que é junto com a mãe, não sei. Bom, ele pensa que ele paga o aluguel, mas na verdade não paga. Ela paga metade por fora, diretamente com o dono do imóvel, inclusive pagando a comida que é fornecida para ele. Como também ela manda um dinheirinho lá para o pai dele que foi preso, aquele único cidadão que foi preso lá naquela greve que a gente viu nos primeiros capítulos. Pois é, que também era um Pavel. Aquela confusão que eu falei, né? É o mesmo Pavel? Pois é. A confusão que era se era o mesmo Pavel era em relação ao pai, mas o filho do Pavel também se chama, na verdade é Patulha, que tem um apelido também de Patya. Enfim, uma bela salada dos nomes russos. O que importa é que sim, o cidadão parece que não rende muito, né? E meio que ela sustenta o homem. É uma coisa engraçada. Por isso que ela não conseguiu juntar grana para saldar a dívida então com os pais de Nádia e Lipa. Oh, coisa enrolada. Só que agora que a menina cresceu, já está casando, ela não tem mais função ali dentro daquela família. Ela quer ir embora. Só que eles dizem, os pais de Lipa, não, continua aqui com a gente, afinal de contas nós gostamos tanto de você, mas ela fica com aquela coisa na cabeça, como que ela pode viver na casa de alguém, uma família rica, sem vínculo, empregatício, literalmente, ela é apenas uma convidada, mas eles oferecem inclusive um salário para ela, ela fica meio que indignada com isso, tudo bem. As questões interessantes ali naquela época, né, onde justamente as questões trabalhistas eram, claro, o motivo, claro, dos grandes estopim para toda aquela revolução que estava prestes a estourar em torno de 6 anos depois, porque justamente, né, é o proletariado que está subindo, querendo, uma coisa curiosa. Enfim, o que vale é que ela não quer ficar nessa situação e ela quer pagar tudo que ela deve a eles. Mas
qual é a solução? Bom, ela tem que pedir então para o cidadão que era o seu amante anteriormente. Só que, claro, ela quer pedir o dinheiro por tudo que aconteceu por eles no passado, não o que vai acontecer de novo agora ou mais um pouco para o futuro. Ou seja, se o cidadão entender errado a mensagem que ela está passando de pedir o dinheiro, aliás, foi ele que falou, né? Só empresta se ela pedir. Mas, claro, ele queria algo mais. Ela não quer isso. Ou seja, se ele vier com gracinhas, aí que entra aquele revólver, né, do pátio que ela havia pego. Ela vai dar um tiro nele. Pois é. E é justamente o tiro que faz com que Yuri saia daquele transbordamento poético que ele estava tendo, né, daqueles cheiros de Tônia. Mas aí você pensa, caramba, ela realmente deu o tiro no cidadão. Mas não, na verdade, até uma passagem um pouquinho confusa aqui do texto, que está tudo nas falas da mãe de um novo personagem que aparece por aqui. Um sobrinho de um sujeito que também estava relacionado com as questões trabalhistas. Aliás, eu falei que só tinha uma situação referente às greves, né? Lá da primeira parte, não teve outra também. Que é uma situação que realmente eu não entendi direito. Porque, como eu comentei, né, o proprietário lá daquela fábrica que entrou em greve são os pais de Nádia e Lipa. Só que um cidadão que veio interferir, um procurador que veio interferir nas questões da greve é justamente um sujeito que tem como sobrinho o cidadão que lá estava dançando ali na festa de Natal. Uma salada também que não está muito bem explicado, porque a conexão de tudo está sempre na fala da mãe ou é da mulher deste Coca? Eu não sei, foi uma salada danada. O que vale, claro, no fundo, a Lara deu um tiro realmente lá no seu ex-amante, só que parece que o tiro não pegou nele, pegou na mão do sujeito que ela estava dançando na festa. Realmente uma pequena salada, inclusive depois o Yuri, depois que é saído do seu transe poético lá por causa do tiro, vai acudir o cidadão antes de pensar primeiro em acudir a Lara, que estava toda lá desmaiada no sofá. Enfim, uma cena bem tensa, bem folhetinesca. Lembra que eu comentei que na primeira parte do vídeo, no primeiro vídeo das duas primeiras partes, eu disse que o texto era super fragmentado do Pasternak, mas agora, nessa terceira, ele está completamente folhetinesco, com aqueles quiprocós muito interessantes. Principalmente, claro, toda essa sequência da loucura de Lara em querer dar um tiro no cidadão. Claro, obviamente, a gente já tinha sido comunicado que ela só faria isso se o cidadão se metesse a besta novamente com ela. Provavelmente foi isso que aconteceu, ela não deu tiro de nada. Só que ficou dúbio, justamente quando ela percebe que o sujeito que ela está dançando é sobrinho daquele procurador que interferiu lá naquela greve. Aquilo ficou uma pasmaceira de informação a respeito daquelas questões políticas, trabalhistas que realmente eu não entendi. E eu fico pensando, será que o tiro realmente foi para o amante dela, mas o outro se meteu na frente? Dá a entender pelo texto que ele meio que foi segurar talvez o revólver e ele acabou tomando um tiro de raspão na mão. O outro lá realmente não tomou tiro nenhum. Pelo menos foi o que eu entendi. Talvez eu esteja completamente errado, mas a cena ela é muito dinâmica, mas ela não é muito bem explicada. É uma coisa que realmente o Pasternak ele não faz. Ele é um tipo de escritor que deixa completamente esclarecido o que está acontecendo na cena. Ele deixa algo meio vago. Não que ele escreva errado ou mal, não. Ele escreve bem, mas ele não gosta de informar detalhadamente as coisas. Por isso que essa cena, justamente aqui, de quem toma o tiro ou não, fica uma coisa completamente confusa que você precisa ler novamente o texto. Caramba, e todos os dois homens que estão ali envolvidos começam com um K. Aquela salada dos nomes russos. Mas é uma coisa que acontece. Aí chega esta mulher que começa a falar: meu filho, meu marido, caramba, quem que ela é? Não, ela tinha sido citada antes, mas qual é a relação? Ela está sofrendo por quem? Pelo amante da Lara ou pelo sobrinho lá do procurador? Uma salada, enfim, uma confusão danada, não dá para entender direito, mas no fundo, não importa. O que vale em termos folhetinescos é que novamente os dois se encontraram, Lara e Yuri, quer dizer, se encontraram em termos. Ele, mais uma vez, assim como no final da segunda parte, ele observa Lara, mas ela não o vê na ação.
Lembrando que antes ele tinha observado a troca de olhares exatamente entre Lara e seu amante mais velho. E aqui, de novo, ela está participando de alguma coisa também curiosa para ele, para o seu olhar todo de poeta, também um observador da natureza humana, com certeza. Mais uma vez, ela não está sabendo que ele está existindo ali perto dela. E aí fica a questão, será que aquele tão comportamento do Yuri lá no enterro, no velório da mãe da Tônia, foi exatamente por causa disso? Talvez no fundo ele estava tão distante ali daquela comoção, embora, claro, completamente conectado, como eu disse, a respeito da perda da mãe de ambos, tanto dele quanto de Tônia, mas na verdade alguma coisa, um fiapo da manifestação de Lara, que ele já havia achado super interessante antes, e de novo aconteceu. Será que era isso que também já estava atrapalhando ele? Pode ser que sim, pode ser que não. É claro, a gente sabe que os dois vão se relacionar no futuro aqui da história, então a gente fica sempre com essa sensação às vezes que uma coisa já está interferindo na outra, mas de fato não. Agora uma coisa curiosa a respeito aqui dessa terceira parte, que é justamente, né, o pessoal traz Lara completamente, né, amparada ou detida. Fica uma coisa meio dúbia também, né? Inclusive o próprio Yuri fala pra gente, né? No primeiro momento, ele considerou que os homens que estavam segurando ela pelos dois lados, pelos braços, estavam pegando ela como se ela fosse um ladrão que foi pego cometendo um crime. Quer dizer, não foi um roubo, na verdade, ela tentou matar alguém, né? Mas, enfim, né? Ele deu uma pequena aliviada para ela. Mas depois ele se tocou, peraí, eles não estão segurando ela com força, com ódio, né? Com desejos de vingança. Não, não. Na verdade, ambos os homens estavam amparando ela, porque ela estava lá toda querendo desmaiar. Tanto que, por isso que ele quis, né? Meio que acudir ela, e depois ele atinou. Peraí, não, é melhor acudir o cidadão que foi vítima aqui de toda essa situação, né? Pega mal pro médico, né? Queria... Bom, enfim, foi uma cena também bastante curiosa, bastante folhetinesca, mas de maneira também completamente esquisita, se encerra essa terceira parte. A gente não fica entendendo, ué, o que aconteceu nesse grande momento tenso, super de ação aqui dessa história. O capítulo se encerra e a gente não sabe o que aconteceu com Lara. Pois é, claro, é um belo de um gancho, mas por que o Pasternak fez isso? Claro, a narrativa dele é fragmentada. De propósito, completamente, ele resolveu colocar a sequência exatamente desse quiprocó, completamente folhetinesco, numa outra parte. Por quê? Não sei. Ele podia ter dado algum desfecho aqui, um arremate talvez, mínimo que fosse, para essa questão, mas não. Ele deixou como um belo de um gancho para você continuar a ler na próxima parte, na quarta parte, que é exatamente o que a gente vai ver na semana que vem, no próximo domingo. Bom, de maneira geral, sim, essa terceira parte aqui ela é muito mais dinâmica, não tem, claro, muitos personagens sendo analisados, mais focando nos dois protagonistas de fato da história, e realmente tudo se torna um pouco mais leve, tirando essa confusão que foi exatamente por que a Lara deu o tiro. Claro, pode ser que para a quarta parte, por isso que ele resolveu isolar a conclusão desse ato meio forçado da Lara. Quer dizer, forçado não, né? Nós sabemos os motivos iniciais, pode ser que tenham outros. Mas ele realmente resolveu separar para uma quarta parte justamente porque talvez tenha alguns meandros a mais, porque ela ficou com o nome do cara na cabeça, o nome lá do procurador. Korkarov, alguma coisa assim, enfim. Deve ser. A Lara, ela tem umas motivações completamente distintas, né, do Yuri. O Yuri é um cara muito mais idealista, é um cara médico, né? Ou seja, a própria profissão dele já é de alguém que quer salvar as pessoas. Ela, por outro lado, é aquela visão mais revolucionária. Eu já comentei no vídeo passado. Ela é a única desses personagens que antes eram colocados como crianças que se interessavam pelo discurso revolucionário daquela insurgência que já estava acontecendo ali naquela Rússia. Pois é, ou seja, ela vai sempre estar conectada com os valores revolucionários, aquela pessoa que não tem os seus limites, ou seja, as questões de proteger a vida talvez não seja com ela, isso é mais para o Yuri, não resta dúvida. Enfim, esse terceiro capítulo aqui, essa terceira parte com esse monte de capítulos curtos, foi muito mais instigante da gente ler. A gente realmente estava acompanhando primeiro lá o drama,
pouco da mãe da Tônia, depois as questões quando Lara começou a aparecer, seu drama de querer fugir lá com seu ex-amante, e Yuri assim meio por cima ainda mais comunicando pra gente muita filosofia. Aliás, já estava me esquecendo, um momento super bacana, filosófico mesmo, foi quando ele estava falando com a mãe de Tônia, Ana, né? Ela pede uma opinião dele sobre uma questão e ele faz um discurso filosófico que a gente já tinha visto um pouco lá com seu tio, o ex-padre. É muito bacana ali o que ele faz uma reflexão sobre vida e morte também. Muito bom mesmo. Onde, resumidamente, a gente pode dizer, né, que, no fundo, a gente só é imortal porque as pessoas se lembram da gente, ou o que a gente injeta de vida na vida das outras pessoas. Isso é o que faz a nossa imortalidade acontecer. Claro, ele estava discutindo ali um pouco, claro, da própria morte, da vida, das religiões, exatamente da função da gente estar vivo ou não, já que ela era praticamente moribunda, né? Ela sabia que ia morrer. Aquela conversa era em torno disso, né? O que você vai deixar para frente. E em toda a filosofia que ele colocou para ela, exatamente, ela podia morrer em paz, porque ela já tinha dado muita coisa para a vida dos outros, em tudo que ela fez, todas as conexões, todas as pequenas coisas que ela teve contato com diversas e diversas pessoas. Ela deixou um legado, e esse legado que ela deixou não vai com ela. Ela não se torna mortal por causa disso. Ela torna a vida das outras pessoas mais grandiosas. Enfim, muito bacana mesmo essa terceira parte aqui do livro. Espero então que a próxima parte, próximo vídeo da semana que vem, será apenas também sobre a quarta parte. Um pouquinho mais de páginas, aqui foi um pouco em torno de 30 páginas, semana que vem mais 40. Espero que seja tudo nesse mesmo ritmo. E aí vai ficar bom essa leitura, com certeza. Bom, quem quiser acompanhar comigo a leitura aqui de Dr. Zhivago de Boris Pasternak, deixo aqui na descrição do vídeo links para poder adquirir através da Amazon, que é minha parceira de compra e também de venda. E enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras leituras comentadas que já aconteceram por aqui, como por exemplo Os Miseráveis de Victor Hugo e também algum livro de Machado de Assis, já que eu li todos os 9 romances do nosso grande escritor. E tchau!